E aí, galerinha do nono ano, tio Carlos falando aqui de novo com vocês, ainda com saudade. A gente tem que se cuidar e a gente tem que ficar em casa para que isso se resolva o quanto antes, tá ok? Então a gente vai dar continuidade à aula da semana passada, tá? A última aula a gente falou de carboidratos, continuando o assunto de bioquímica, e a gente vai dar seguimento a isso aí. A gente vai falar da próxima categoria de função orgânica, a próxima categoria que a gente tem para falar, que são os lipídios, tá? Os lipídios, eles são os óleos e as gorduras da natureza, são substâncias orgânicas que não são solúveis em água, elas não se misturam com a água, porque são apolares, então eles só vão se dissolver em outras substâncias apolares. A gente já falou disso, né, em momentos anteriores. Basicamente, eles têm três funções, né, dentro das células dos seres vivos, que é a função energética, a função estrutural, que as duas funções são comuns aos carboidratos, e uma novidade, que é a função reguladora. Você pergunta, tio, o que diacho é isso? O que é essa função reguladora? Calma, criança, que o tio explica. A função reguladora é simplesmente o fato dessa substância, dessa molécula, ajudar o funcionamento da célula, ajudar a célula a trabalhar melhor, a realizar de forma eficiente o seu metabolismo. Foi entendido? Entendeu, né? Então vamos para frente. Os lipídios são a fonte secundária de energia dos seres vivos. Lembra que na aula passada o tio falou que os carboidratos eram a fonte primária? Então, os lipídios são a fonte secundária de energia dos seres vivos. Vamos atentar para a próxima informação. Cada grama de lipídio fornece 9 quilocalorias. Então, se a gente for escrever isso matematicamente, a gente tem 9 quilocalorias por grama, que transformando para o Sistema Internacional de Unidades, a gente tem que são 37,8 quilojoules por grama. E aí o tio levanta um questionamento, e eu queria que vocês respondessem ou aqui nos comentários do vídeo, ou então mandando um e-mail para o tio lá no dúvidasdebiologia@live.com. Não anotou? Não se preocupa, lá no final o tio vai deixar na tela para você o e-mail para você mandar a sua resposta, tá? Então, a pergunta é, o tio falou que o carboidrato é a fonte primária, não é isso? E aqui, ó, bem do lado do tio, aqui para baixo, ó, tá dizendo que o lipídio é a fonte secundária. Isso é um fato, isso é informação. Isso aí a gente não vai discutir. O que o tio quer que você analise e me explique o motivo é por que o lipídio não é a fonte primária de energia do ser vivo, já que ele fornece mais energia que o carboidrato. Hein? Pensa um pouquinho, dá uma pesquisada e responde para o tio. Responde no comentário ou no e-mail que vai estar no fim da aula, tá? Então, e aí? Vai pensando, porque o lipídio não é a fonte primária, e sim o carboidrato, mesmo o lipídio fornecendo mais quilocalorias por grama, ok? Vamos em frente. Então a gente começa a falar dos tipos de lipídio. A gente começa pelos cerídeos. São lipídios extremamente simples, que a gente encontra na natureza, produzida pelas abelhas, né, na construção da colmeia. A cera do nosso ouvido também é um tipo de lipídio e ele ajuda a proteger o nosso ouvido contra esses invasores, tá? Ajuda a proteger contra os invasores. Além disso, a gente tem algumas folhas, como por exemplo na carnaúba, a goiabeira, o jambo, que tem suas folhas, a superfície da folha é coberta por uma camada de cera. E aí essa cera ela vai impedir a perda excessiva de água. Tá? A parte que está em contato com o sol tende a perder muita água. Então essa cera vai acabar protegendo a planta do efeito do sol. Tá? E elas têm uma função diferenciada aí, que é impermeabilizar e proteger superfícies, tá? Então, a cera da abelha é construção, ajuda a proteger as abelhas da chuva, de predadores. A cera do ouvido protege contra os agentes infecciosos e também, né, impermeabilizar a região. E a
cera vegetal, que também protege os frutos e também ela é usada para fazer as ceras automotivas, tá? Quando a gente fala de cera automotiva, essa que tem aí no slide aqui do lado, a cera de carnaúba, ela é extremamente cara, de uma qualidade altíssima, e ela é usada pelos adoradores de carro do mundo todo, né? O Brasil exporta isso para o mundo todo e é uma das grandes riquezas do nosso país, tá ok? Então vamos lá. Dando continuidade, a gente fala agora dos fosfolipídios, tá? Os fosfolipídios, eles são lipídios especiais e eles têm uma característica muito importante. Eles têm uma região polar, que é essa parte aqui de cima, que é a parte circular, onde eu tenho um fosfato, né, e um glicerol. Essa parte é polar, ela interage com a água. E a parte de baixo, que são as duas perninhas ali, as duas caudas, que são as duas cadeias apolares. Então ela tem características tanto de molécula polar quanto de molécula apolar, certo? E eles são os principais componentes da membrana celular, da membrana plasmática, que é um dos assuntos que a gente vai ver em breve, tá? Então, os fosfolipídios, eles são extremamente importantes. Quando a gente for falar de membrana, o tio vai voltar nos fosfolipídios. Se não fosse essa estrutura química especial dele, de ser tanto polar quanto apolar, a gente não teria a nossa célula desempenhando as funções que ela desempenha, por exemplo, proteger contra invasores, selecionar o que entra e o que sai da nossa célula. Tá? Então, isso tudo passa muito pela característica química dessa carinha aqui. Né? Passa muito pela característica química aqui do fosfolipídio. Tá? Então, uma parte polar, uma parte apolar, e aí eles são os principais componentes da dupla camada da membrana plasmática, ok? Vamos em frente. A próxima categoria de lipídios são os carotenoides, tá? Os carotenoides, eles são pigmentos, coloração, tá? E eles são pigmentos vegetais que a gente encontra em plantas e em vegetais que tem cor amarela, laranja, vermelho. Quanto mais intensa for essa cor, maior é a quantidade de carotenoides, tá? E como qualquer pigmento vegetal, independente da cor, ele tem como primeira função absorver a luz para realização da fotossíntese, tá? A absorção da luz para fazer a fotossíntese, ok? Tem um tipo especial de caroteno, que é esse aqui, que está bem pertinho do tio aqui, ó, o beta-caroteno, que é um pigmento alaranjado que é presente em grande quantidade na cenoura. É a partir dele que o nosso corpo, que a nossa célula, produz a vitamina A. Tá? Mas aí tem um detalhe sobre a vitamina A. Ela é produzida de uma forma que a gente chama de provitamina, que é uma forma inativa. Ela acaba não desempenhando papel nenhum nessa forma. A gente precisa usar a luz do sol para ativar. Quando a gente anda no sol, quando a gente pega aquele sol da manhã, daí a importância daquele banho de sol dos bebês, tá? Você que tem um irmãozinho pequenininho de colo, com pouca idade, tem dois grandes motivos para sua mãe, seu pai ou a pessoa que cuida de vocês ter que sair com esse bebê ao sol durante as primeiras horas da manhã, tá? Tem gente que diz, é porque ele tem que absorver vitamina D. A gente não absorve vitamina D do sol, tá? A vitamina D, assim como a vitamina A, e o tio vai falar da vitamina D já já, ela precisa ser ativada pela luz do sol, tá? Então a provitamina A, que é produzida a partir do beta-caroteno aqui, ó, tá? Ela vai interagir com a luz do sol, vai mudar a sua estrutura e aí em seguida ela vai entrar na sua formativa e começar a trabalhar no corpo fazendo as funções da vitamina A. Tio, qual é a função da vitamina A? Calma que a aula não é sobre vitaminas, a aula é sobre lipídios. Quando a gente for falar de vitaminas, a gente fala dessas diversas funções de cada uma das vitaminas. Tá beleza? Formou? Fechou? Pode ir para frente, né? Então, os carotenos são pigmentos das plantas que ajudam na fotossíntese
e o beta-caroteno, ele auxilia, ele é convertido em vitamina A no corpo, ok? Vamos para frente? Próximo slide. Agora a gente fala do glicerídeo. Quando a gente faz um exame de sangue, aparece lá os triglicérides totais e não sei o que, e não sei o que, não sei o que lá, tá? Então é dessa galera aqui que eles estão falando, tá? Então os glicerídeos, eles são os lipídios, né, que tem a função energética do grupo, tá? Só que o tio esqueceu. Essa galera aqui, ele tem função reguladora, tá? Porque ajuda o metabolismo da célula. Vamos continuar. Então, os glicerídeos, eles são formados por duas moléculas diferentes, um glicerol e um ácido graxo, tá? Se ele tem apenas um ácido graxo, a gente chama ele de monoglicerídeo. Se ele tem dois ácidos graxos, a gente chama de diglicerídeo. E se ele tem três ácidos graxos, a gente chama ele de triglicerídeo. Tá até destacado de vermelho aí, porque é ele que a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, tá? Por quê? Esses triglicerídeos, que são óleos, né, quando eles são de origem vegetal e eles são líquidos na temperatura ambiente, e quando de origem animal, eles são sólidos, eles são saturados e têm consistência sólida na temperatura ambiente. Então, é a quantidade desse triglicerídeo que o exame de sangue avalia, tá? Que o exame de sangue faz a quantificação. Tio, você deve estar se perguntando, sim, qual é o problema de ter demais? Se o corpo não precisa, se não produz energia, o problema é que é aquela frase que os antigos falam, meus pais, meus avós, talvez os seus avós também, seus tios mais velhos, seus pais, tudo demais é veneno. Então a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, sempre tomando cuidado para não consumir gordura demais, porque essa gordura em excesso acaba se acumulando no nosso corpo, trazendo uma série de doenças. Por isso que a gente precisa manter, já como diz no próprio exame de sangue, se você tiver um exame de sangue, dá uma conferida aí, tem uma taxa limite para a quantidade desse tipo de lipídio, tá? Entendido? Vamos para frente? E aí a gente chega nos esteroides, né, que são os mais importantes, os que são mais falados junto com os triglicerídeos. Por quê? Porque é a partir dos esteroides que o colesterol é produzido, é a partir dos esteroides que os hormônios sexuais humanos e de todos os mamíferos são produzidos, é a partir dos esteroides que a aldosterona e o cortisol, que são hormônios lá na glândula suprarrenal. Isso foi assunto do 8º ano, hein? Sistema endócrino foi assunto do 8º ano. Então eu não vou me explicar aqui o que é o sistema, tá? O que são as suprarrenais e os hormônios sexuais. Eu não vou me explicar, não vou perder tempo disso. Só uma coisinha. O cortisol e a aldosterona, eles estão ali relacionados com a ação da adrenalina, tá? Então vamos para frente. Falar primeiro do colesterol. O colesterol, ele não é só vilão no nosso corpo, tá? Ele tem muita função bacana. Ele participa da composição da membrana junto com os fosfolipídios e faz a membrana ser mais flexível. É a partir dele que o fígado produz a bile, é a partir dele que o nosso corpo produz a vitamina D, é a partir dele que o nosso corpo produz os hormônios sexuais e é a partir dele que os hormônios suprarrenais também são produzidos. Então, ele tem várias funções que são extremamente importantes para o nosso corpo, para a nossa célula, certo? Então, vamos olhar, observa aí, observa a estrutura. Observa com carinho essa estrutura. Olha aí o que eu tenho na composição. Isso aí é spoiler de um assunto lá na frente, hein? Alerta de spoiler, mas esse spoiler é do bem. Perceba aí, ó, que eu tenho colesterol espalhado na membrana. Tá? Eu tenho aí no cantinho direito, eu tenho lá no canto esquerdo, mas aí é só uma representação, tá? Ele está espalhado pela membrana de forma homogênea, ele está bastante espalhado na membrana, certo? Então ele ajuda a membrana a ter flexibilidade. Então a membrana ela vai precisar se expandir, se encolher, mudar de forma, e quem ajuda a membrana nesses processos, sem que ela se despedace,
é o colesterol, tá? O colesterol, a gente consegue colesterol como? O nosso fígado produz e através da alimentação, tá? Então, quando a gente ingere produtos ricos em colesterol, lá no nosso intestino, durante o processo de digestão e absorção, acaba absorvendo isso que cai no sangue. Qual é o tipo de colesterol que tem no nosso sangue? A gente tem dois tipos. A gente tem o HDL, que é o considerado colesterol bom, que é uma sigla HDL, é uma sigla em inglês, gente, é sigla em inglês, que significa colesterol de alta densidade, ou lipoproteína de alta densidade, mas a gente vai fechar no colesterol de alta densidade. E o LDL é o colesterol de baixa densidade, que é o chamado colesterol ruim. Por que ele é ruim? Porque é esse tipo de colesterol que acaba se acumulando no vaso sanguíneo, tá? Ele vai ser transportado pela corrente sanguínea e se a quantidade dele estiver muito alta, ele vai acabar acumulando nos vasos sanguíneos, causando uma doença chamada de aterosclerose, que é o enrijecimento dos vasos. O problema dessa doença é que quando esse enrijecimento acaba bloqueando a passagem do sangue, esse sangue vai procurar uma passagem, estourando a veia, rompendo o vaso sanguíneo. E aí a gente pode ter uma hemorragia interna, e se esse rompimento for na cabeça, for no cérebro, a gente tem um acidente vascular cerebral, representado pela sigla AVC, que vai ter consequências diversas, dependendo do local do cérebro que for afetado, certo? A gente vai encerrando por aqui a nossa aula, tá? Se você tem alguma dúvida, manda a resposta que o tio fez, manda a resposta da pergunta que o tio fez lá no comecinho. Se você tem alguma dúvida, manda um e-mail. E se você já tem o tio em alguma rede social, você pode entrar em contato pela rede social. Quem não quiser mandar um e-mail, pode responder no comentário que o tio vai ver. Quem responder certo vai ganhar um salve no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!